Bem, com sustentação oral e sob a relatoria do ministro Luiz Fux, chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.468, que procede do Distrito Federal, sendo requerente a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e, de outra parte, na outra ponta, temos o presidente da República. Então, ministro Fux, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório, inicialmente. Senhor presidente, egrégia Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados presentes, alunos que visitam o Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade requerida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e interessados, presidente da República, Congresso Nacional, e há também amicus curiae, amite curiae inscritos. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, houve o pedido de liminar, que eu converti no rito 12, portanto estou trazendo já para julgamento, e essa ação se dirige contra a Lei 13.255, de 15 de fevereiro de 2016, que é a Lei Orçamentária Anual de 2016, na parte em que dispõe sobre o orçamento da Justiça do Trabalho. Como eu de hábito assim o faço, as partes terão oportunidade na própria tribuna sustentar as suas razões que estão aqui explicitadas. Então eu afirmo que, basicamente, o que a ação visa é assentar que, muito embora o Poder Executivo não tenha feito nenhuma poda no orçamento da Justiça do Trabalho, o Congresso Nacional o fez e, segundo a versão do autor da ação declaratória de inconstitucionalidade, o Congresso fez, desobedecendo a sua atribuição de arbitrar esse orçamento, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo havido desvio legislativo na atividade de arbitrar esse orçamento e teria infringido também o plano plurianual, na medida em que essa lei, o corte que foi feito, não permitirá que se alcance os objetivos firmados no plano plurianual. A Presidência da República defendeu a constitucionalidade da lei, o Senado também, a Associação ABRAT e a Federação Nacional dos Trabalhadores no Judiciário Federal e no Ministério Público FENAJUR foram admitidas como amite curiae, e a AGU opinou pelo não conhecimento da ação e no mérito pela improcedência. O Ministério Público Federal também, no mérito e pela improcedência do pedido. E a tese que nós vamos examinar é saber se o corte orçamentário promovido pelo Poder Legislativo, na proposta de lei orçamentária da Justiça do Trabalho, aprovada na Lei 13.255, é inconstitucional por afronta ao princípio da divisão funcional de poder. Então, essas são as causas petendi, esse é o pano de fundo disso que nós vamos debater, e tem para mim que esse sucinto relatório permite aos eminentes profissionais sustentarem as suas razões. Se assim não for, eu me proponho a leitura mais pormenorizada do relatório. Convido agora a fazer uso da palavra o doutor César Brito. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador, colegas advogados, colegas magistrados, presidente de tribunais do trabalho, presidente de associação, corregedores, estudantes, servidores da casa que tenho a honra de representar aqui nesta tribuna. Aqui já foi posto a fala, a razão que motivou a decisão pelo corte do orçamento da Justiça do Trabalho. Não repetirei, porque de tão absurda que não merece da tribuna ser tão repetida para não homenagear quem comete tal grave acusação contra o Poder Judiciário brasileiro. Mas quando analisava
a manifestação de um representante do Poder Judiciário, lembrei de um outro que, no dia 5 de outubro de 1988, ao falar desta Constituição, ao proclamar essa Constituição como Constituição cidadã, ensinou-nos que, e abre aspas, hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na federação, mudou no conceito de poder. Diz o saudoso Ulisses Guimarães, só se pode considerar cidadão aquele que recebe salário, que tem direito ao descanso, que tem direito à saúde, ao repouso. Não é sem razão que ele afirma categoricamente que essa Constituição nasceu das ruas, dos trabalhadores, das fábricas, do sofrimento. E ela não fez isso apenas nas palavras do seu presidente no seu discurso homologatório. Ela fez transformando em texto vivo, fazendo com que nós brasileiros tivéssemos o maior período de consolidação política e estabilidade da nossa história. Exatamente pela beleza e pelo conteúdo dessa Constituição, destinada aos trabalhadores. Os trabalhadores procuraram o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário foi aquinhoado na Constituição de 88 com novas responsabilidades, com novas tarefas. E no que se refere à Justiça do Trabalho, em diversas oportunidades da Constituição, já no seu artigo 1º, dizendo que é fundamento da República, fundamento que ninguém pode dele se excusar, o valor social do trabalho, a dignidade da pessoa humana. E diz o poeta cantor Gonzaguinha que o homem sem trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. Princípio de valorização do trabalho e dignidade consolidados como fundamento da República. Mas ainda, no artigo 3º, traz a esperança do Constituinte de erradicar a pobreza, de erradicar a miséria, matéria típica da Justiça do Trabalho. Vai mais além. Estabelece e constitucionaliza no seu artigo 7º todos os princípios fundamentais de valorização do trabalho. No artigo 8º, o ordenamento sindical. 9º, 10º e 11º artigos, artigo 11 da Constituição. Vários artigos estabelecidos como fundamentais para o Estado Democrático de Direito e destinando a responsabilidade para a efetivação desses direitos à Justiça do Trabalho, com seu artigo 114. Mas ainda estabelece como princípio fundamental, no artigo 35, inciso 35 do artigo 5º, o acesso à justiça. Pois bem, que nós estamos aqui discutir o Legislativo, que na sua versão originária como Constituinte, traz toda a sua esperança de uma justiça social, com destinatário certo de sua aplicação, que é a Justiça do Trabalho. Um outro Constituinte diz diferente. Essa justiça, a Justiça do Trabalho, não merece ter vida longa, não merece continuar, porque cumpre a sua missão constitucional. A afirmação que se traz para o jurisdicionado, para a cidadania brasileira que tem da Constituição o seu mote, a sua referência, é de que o Poder Judiciário que cumprir a Constituição deve ser punido porque trabalhou, deve ser punido porque cumpriu a sua missão constitucional. Essa foi a acusação efetivada pelo relator, consolidada por acompanhamento dos seus pares e transformada na lei agora apontada como inconstitucional. Essa inconstitucionalidade
mostra-se claramente evidente. Está se impedindo que um poder judiciário, criado com essa finalidade pela Constituinte de 88, cumpra a sua missão. Uma referência nossa no direito do trabalho, professor Catarino, nos ensinava que órgão sem função é um traste, não presta, não tem finalidade. E esse é o objetivo que se pretendeu quando disse que eu posso caçar o futuro da Justiça do Trabalho, retirando-lhe 90% do seu orçamento. Mas ainda, eu posso atrofiar a Justiça do Trabalho no hoje, retirando metade do seu orçamento. O CNJ já se manifestou sobre esse corte absurdo, dizendo em nota técnica que foi discriminatório e injustificável o corte para a Justiça do Trabalho. O TST também já se manifestou sobre a impossibilidade de continuar a aplicabilidade da justiça, a atividade da Justiça com o orçamento que lhe foi destinado. O Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho afirma que a Justiça fechará as suas portas a partir de agosto. Não se tem dúvida, portanto, de que a intenção da lei, se não julgada inconstitucional, terá cumprido seu objetivo. Não mais se falará na proteção do artigo 1º, do artigo 2º, 7º, 9º, 10, 11 da Constituição. Tampouco quando se fala da ordem econômica no artigo 170, que diz que a valorização do trabalho humano deve ser um dos fundamentos da ordem econômica. Não mais se falará, porque a justiça que cuida da matéria desaparecerá. Mas podia dizer que essa inconstitucionalidade já bastava. Há uma outra mais grave, aliás, igualmente grave. É não compreender a importância do artigo 2º da Constituição. Quando essa Constituição foi aprovada, havia uma esperança de se revogar raciocínios autoritários. Raciocínios que podiam e fizeram com que esta casa fosse agredida com a aposentadoria compulsória de 13 ministros. Se diz aqui nessa Constituição que era preciso garantir a independência do Poder Judiciário para que não mais ocorresse tal violência contra a democracia brasileira. E a receita está posta na Constituição, no artigo 2º, quando fala independência dos poderes. Está posta também no artigo 91 da Constituição. Aqui se falou da tribuna no artigo 99, se falou da tribuna que a lei orçamentária permitiria o corte amplo e motivado do Poder Legislativo. Sabemos nós que quando há regramento específico, há de se aplicar a regra específica. E o orçamento do Poder Judiciário, exatamente para dar concretude ao artigo 2º da Constituição, tem regramento específico, que é o artigo 99 da Constituição. E ele traz no seu parágrafo 1º a regra fundamental para evitar a interferência de um poder sobre o outro. É de que o orçamento do Poder Judiciário tem que ser discutido conjuntamente com aqueles que são envolvidos na aplicação da própria Constituição. E diz também no parágrafo 4º, que já fala da lei aprovada, que ao encaminhar a lei ao Executivo para sanção, deverá se observar os princípios do parágrafo 1º, que fala de novo, tem que ser conjuntamente. E por que tem que ser conjuntamente? É que já foi bem alertado da tribuna. Porque quem pode 90%, pode 99%, pode 100%.
Quem pode propor o fim da Justiça do Trabalho porque desagrada as suas decisões, pode propor o fim do Tribunal Superior Eleitoral, sim, se discordar das suas decisões. Pode propor o fim do Tribunal Superior, do TSE, do STJ, se achar que ele é um tribunal da cidadania, porque os fundamentos são semelhantes. E pode dizer também que o Supremo Tribunal Federal poderá não mais ter verbas no futuro se as decisões desagradar o legislador de plantão. Felizmente para a democracia, o Supremo Tribunal Federal foi criado pela própria Constituição ou reforçado no seu papel constitucional independente. Felizmente para a democracia, é possível dizer que a Constituição veio para valer, ou como diz o seu velho timoeiro, podemos dela discordar, jamais rasgar. Não se pode rasgar. Essa criação que fez com que nós chamássemos com muito orgulho essa nossa Carta de Constituição Cidadã. Mas tem outro nome que eu gosto muito, também batizado no mesmo discurso por Ulisses Guimarães, a Constituição Coragem. Porque ela teve a coragem de querer mudar o Brasil. Ela teve a coragem de dizer que a harmonia é a solução para todos os problemas da nação e não a imposição e o medo. Imposição e medo é coisa do passado que nós não mais queremos ver repetido na nossa história. Portanto, Excelências, pede que seja julgado procedente a ação direta de condicionalidade, para que possamos dizer ao nosso jurisdicionado que valeu a pena ter acreditado na Constituição, que valeu a pena ter acreditado na Justiça do Trabalho, que valeu a pena lutar por seus direitos e que não mais serão punidos por conta disso. É o que se requer, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência.